Você provavelmente cresceu assistindo a um filme da Disney. Talvez até mais de um. Cinderela, O Rei Leão, Toy Story. São nomes que evocam memórias quase instantâneas. Mas você já parou para pensar no impacto real que essas histórias tiveram na sua vida? Na forma como você enxerga o mundo? A gente tende a ver esses filmes como puro entretenimento, uma fantasia inocente para crianças. Só que a verdade é bem mais complexa. As histórias repetidas, os personagens marcantes e as mensagens simples que a Disney nos apresentou ficaram com a gente para a vida inteira. E hoje, vamos desvendar como essa fábrica de sonhos não apenas contou histórias, mas ajudou a moldar a mente de gerações. Para entender a Disney, precisamos voltar no tempo. A empresa nasceu no início do século XX, um período de enormes turbulências. O mundo estava se recuperando de uma guerra mundial, enfrentando crises econômicas profundas e passando por transformações sociais gigantescas. Era um tempo de incerteza, de medo. E foi nesse cenário que um homem chamado Walt Disney teve uma visão. Ele acreditava no poder das histórias. Mas não qualquer história. Ele queria criar narrativas claras, com heróis bem definidos, vilões inconfundíveis e, o mais importante, finais felizes e memoráveis. Ele entendeu que, em um mundo caótico, as pessoas precisavam de esperança. Precisavam acreditar que o bem poderia vencer o mal. E essa crença se tornou a pedra fundamental de tudo que a Disney viria a criar. Desde o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney estabeleceu uma fórmula. Uma fórmula que se repetiria, com variações, por décadas. Pense bem, a jornada do herói, aquele personagem comum que é chamado para uma grande aventura. A luta clara entre o bem e o mal, sem muitos tons de cinza. A ideia de que, após superar grandes desafios, sempre há uma recompensa final, seja o amor verdadeiro, o retorno para casa ou a conquista de um reino. Esses elementos não se repetem por acaso. Eles funcionam porque conversam diretamente com nossos desejos mais profundos. Eles nos dão uma estrutura, um mapa para entender o mundo. E, mais importante, eles ensinam. Ensinam de forma sutil, quase invisível, lições que levamos conosco. A Disney não estava apenas contando contos de fadas, estava criando um manual de como a vida deveria ser. Com o sucesso estrondoso dos primeiros filmes, a Disney começou a crescer. E a influência, que antes estava restrita à tela do cinema, começou a se espalhar. Primeiro veio a televisão, levando Mickey, Donald e Pateta para dentro da casa das pessoas, diariamente. Depois, vieram os produtos. Lancheiras, brinquedos, roupas. De repente, os personagens não estavam mais apenas nas histórias, eles faziam parte do nosso cotidiano. E então, o passo mais ousado, os parques temáticos. A Disneylândia, e depois o Walt Disney World, transformaram a fantasia em um lugar físico, um lugar que você podia visitar, tocar, sentir. As histórias saíram completamente da tela e se tornaram uma experiência imersiva. A Disney não era mais algo que você assistia, era algo que você vivia. E essa expansão consolidou seu poder de uma forma que nenhuma outra empresa de entretenimento tinha conseguido antes. Agora vamos falar sobre a parte mais importante, a formação de valores. Pense nos temas que aparecem em quase todos os filmes clássicos da Disney. Amizade, lealdade, coragem, a importância da família, a busca pelo amor verdadeiro, a ideia de pertencimento. Esses não são apenas temas, são valores fundamentais que a sociedade preza. E a Disney os apresenta de forma constante, especialmente para o público infantil, justamente na fase em que a nossa mente, a nossa percepção do mundo, está em plena formação. Quando uma criança vê Hércules aprendendo que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração, ela está absorvendo uma lição. Quando ela vê a amizade entre Woody e Boo superar a rivalidade, ela está aprendendo sobre lealdade. A Disney, de maneira muito inteligente,
transformou seus filmes em veículos para ensinar moralidade, para incutir valores que, mais tarde, se tornariam a base do nosso caráter. Claro, a Disney não ficou parada no tempo. A empresa seria irrelevante hoje se ainda contasse as mesmas histórias da mesma forma que fazia nos anos 30. Ao longo das décadas, as narrativas foram mudando para refletir as transformações da sociedade. As princesas, que antes eram passivas e esperavam um príncipe para salvá-las, ganharam mais autonomia. Ariel era curiosa e desafiadora. Bela era uma leitora inteligente que via além das aparências. Mulan se tornou uma guerreira. Mais recentemente, Moana e Elsa dispensaram completamente o interesse romântico para focar em suas próprias jornadas de autodescoberta. Além disso, temas sociais mais complexos começaram a aparecer. O Utopia, por exemplo, é uma alegoria poderosa sobre preconceito e discriminação. A Disney sempre teve uma capacidade incrível de sentir o espírito de cada época e se adaptar, garantindo que suas histórias continuassem relevantes para as novas gerações. Hoje, é impossível negar, a Disney é uma das maiores e mais poderosas forças culturais do planeta. Seus filmes não são apenas sucessos de bilheteria nos Estados Unidos, eles são fenômenos globais. As mensagens de Frozen ou Encanto atravessam fronteiras, culturas e idiomas. Crianças no Japão, no Brasil e na África do Sul cantam as mesmas músicas e se identificam com os mesmos personagens. O entretenimento, que o Walt Disney via como uma forma de trazer esperança, continua sendo uma ferramenta poderosa de influência. A Disney hoje não apenas reflete a cultura global, mas também ajuda a criá-la, a definir o que é popular, o que é desejável, o que é considerado normal. Ela estabelece padrões estéticos, narrativos e até comportamentais em uma escala planetária. Então, quando olhamos para trás, para essa jornada de quase um século, percebemos algo profundo. A Disney não apenas contou histórias. Ela ajudou a construir o nosso imaginário coletivo. Gerações inteiras cresceram compartilhando os mesmos símbolos, as mesmas músicas, os mesmos heróis e vilões. Essa linguagem comum cria uma conexão, uma espécie de mitologia moderna que todos nós entendemos. E talvez, o maior poder da Disney, a sua maior genialidade, seja fazer tudo isso enquanto nos convence de que é apenas fantasia, de que é apenas um filme. Mas, como vimos, nunca foi só isso. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdos como este, desvendando os bastidores da cultura pop, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!